Oi, tudo bom, pessoal? Hoje eu tô aqui para te contar como você pode aumentar as visualizações do seu Stories. Será que tem como fazer isso? Aumentar as visualizações dos Stories do Instagram? Tem sim, eu vou te dar dicas importantes para você começar a colocar em prática já. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar rapidinho o que são os Stories. São aqueles vídeos que duram 24 horas e que ficam armazenados naquelas bolinhas na parte de cima do seu Instagram. Eles são extremamente importantes tanto para você que tem um negócio, que vende um produto ou vende o seu serviço, porque você consegue estabelecer uma conexão com o seu cliente, como para você que é influenciador e você já deve ter percebido isso. Então, se você tem um blog, se você tem um perfil no Instagram, se você tem um canal do YouTube, muitas vezes as pessoas criam uma conexão diária com você assistindo os seus stories. E aí muita gente acaba comentando comigo o seguinte: puxa, eu vejo que o meu primeiro story de uma sequência acaba tendo muitas visualizações e depois os seguintes acabam tendo poucas visualizações. Por que isso acontece? Bom, imagina que é mais ou menos como se a gente estivesse zapeando ali na televisão com um controle remoto na mão. As pessoas vão passando de pessoa para pessoa, de story para story, e muitas vezes ela acaba só passando pelo seu story, então aquele seu primeiro tem uma boa visualização e depois acaba caindo, ou seja, a pessoa não parou para assistir o resto que você gravou. Então a primeira dica que eu queria te dar é a seguinte: nesse primeiro story que você vai fazer de uma sequência, coloca um pequeno texto falando sobre o que você quer falar. Isso é importantíssimo, porque tem muita gente que acaba passando rapidamente e se vê uma chamada ali, algo que chame a atenção, um assunto que interessou para ela, ela acaba parando e ficando para assistir os demais stories daquela pessoa. Então isso, olha, é uma tática que eu uso no meu Dicas de Mãe, meu outro perfil. Então muitas vezes aquela mãe que nem tá com o áudio ligado, ela para se ela vê uma chamada interessante, e a mesma coisa pode acontecer com o seu cliente. Então, fica a dica, coloque um pequeno texto no primeiro story de uma série. E se você achar interessante, coloque mais chamadinhas ao longo da sequência, porque elas vão estimulando a pessoa que está assistindo a querer continuar a assistir os seus stories. A segunda dica que eu tenho para te passar é contar uma história. As pessoas amam histórias. Então, quando você começa a contar uma história do que você está vivendo, ou um momento da sua empresa, um lançamento de um produto, então vamos supor que você trabalha com decoração, então você está lançando uma nova coleção de decoração para quarto infantil, por exemplo, você vai mostrando, aí no outro dia a pessoa vai acompanhando outros produtos daquela mesma coleção que você está mostrando, ou seja, tem uma sequência. As pessoas gostam de acompanhar sequências, de acompanhar histórias. Então, se você é um influenciador, por exemplo, você pode contar alguma coisa que está acontecendo no seu momento de vida. No dia seguinte, a pessoa vai querer saber mais. Então, isso faz com que você fidelize as pessoas nos stories e as pessoas acabam assistindo muito mais. Então, você aumenta o engajamento e as visualizações dos seus stories ao longo do tempo. Uma terceira tática que é muito importante é você não concentrar todos os seus stories num momento só do dia. Então o ideal é você fazer o quê? Você dividir e fazer stories ao longo do dia. Claro que se você está falando de um mesmo assunto, não faz sentido você gravar um story de manhã e só a continuação dele à noite. Mas às vezes a gente está mostrando momentos diferentes mesmo do dia, e o ideal é que você grave em pelo menos 2 momentos do dia. Por quê? Porque aquelas bolinhas que ficam lá em cima, elas são ordenadas por 2 fatores. Primeiro é a relevância e o segundo é o tempo de publicação. Então, se você é muito relevante para uma pessoa, a sua bolinha tende a aparecer nas primeiras colocações para aquela pessoa. Só que se vai passando o tempo e o seu story vai ficando velho, a sua bolinha vai ficando deslocada. Então, o ideal é que você sempre tenha conteúdo fresco para mostrar, porque a sua bolinha sempre aí vai andando e ficando entre as primeiras posições. Uma outra dica importante, gente, é você interagir com o público. E como é que você interage por meio dos stories? Então você pode fazer perguntas para as pessoas ou pedir que elas façam perguntas para você, e você acaba usando essas respostas como mais material para os seus stories.
Você pode fazer também enquetes, você pode usar aquela barrinha, sabe? Do emoji que corre ao longo da barrinha. Tudo isso mostra para o Instagram que o seu público está interagindo com o seu conteúdo, e toda vez que isso acontece, o seu Instagram, os seus stories ganham em relevância, então eles são mostrados para mais gente. Outra dica, quando você está, por exemplo, num evento, alguma coisa que está rolando que tem um monte de gente, ou um monte de gente falando sobre o mesmo assunto, é legal você colocar alguma hashtag ou colocar a localização daquele seu story. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas que estão procurando aquele evento ou aquela hashtag que está rolando no momento consigam ver os seus stories nessas 24 horas, então isso é muito bacana também. Outra dica interessante é você mudar o ângulo de filmagem que você está fazendo ou que você está mostrando, porque se você filma só, por exemplo, você falando alguma coisa e assim, 15 stories só você falando alguma coisa, às vezes as pessoas elas até vão passando um pouco mais rápido para saber se você vai mudar de assunto ou se você vai continuar naquela mesma toada ou se você vai mostrar alguma coisa interessante. E se você mostra sempre aquele mesmo enquadramento, é muito comum que as pessoas percam também o interesse. Então de vez em quando mostra alguma outra coisa, se você está falando de alguma coisa, não fica só se filmando, mostra o que você está falando. Então isso é uma dica também que vai estimular quem está te assistindo a continuar te assistindo. Então use essa ferramenta, gente. Os stories são extremamente importantes para quem tem um Instagram comercial. Então se você vende um produto, se você presta um serviço, você se conecta com o seu cliente de maneira muito mais fácil. E se você tem um grupo de seguidores, isso faz com que as pessoas sejam fidelizadas. Então quando você precisar fazer uma campanha, você vai ter um resultado muito melhor. Então utilize essa ferramenta. O ideal é que você sempre mantenha uma frequência de postagem diária, porque isso faz com que as pessoas se conectem diariamente com você. E como você deve saber, né, tudo nessa vida é hábito. Se as pessoas se habituam a assistir você, se habituam a seguir a sua vida, o que você está falando, é muito mais fácil que você tenha aí um bom resultado com o seu Instagram.